paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs do canal Evangelismo Online. Aqui quem vos fala é a irmã Adassa Santos. O motivo de eu estar aqui relatando mais uma experiência que eu tive para vocês, foi porque o Senhor me ordenou para que eu assim o fizesse. Para quem não me conhece, eu mandei uma revelação concedida do Espírito Santo recentemente para os irmãos, sobre o consumo de alimentos industrializados, e após o canal do Evangelismo Online publicar essa revelação, eu senti as forças demoníacas me rodeando, e é por esse motivo que estou aqui novamente, para relatar a batalha espiritual que eu tive na madrugada do dia 6 de fevereiro por causa da revelação dos alimentos industrializados. Quero que os irmãos saibam que Satanás por sua vez está deveras furioso com o povo de Deus que está revelando seus planos malignos, e por causa disso, nós precisamos a cada dia buscar mais e mais a presença do nosso Senhor Jesus. Irei contar agora a batalha espiritual que eu tive nesse dia. E após esse vídeo, também irei mandar para o canal outra revelação que o Senhor me autorizou a compartilhar com os irmãos e com as irmãs. Após o canal Evangelismo Online ter publicado a revelação do Espírito Santo sobre os consumos de alguns alimentos industrializados, o Senhor Jesus se alegrou com os esforços de muitos irmãos e irmãs para evitar de comerem essas comidas com toxinas. Pois o Senhor deseja que o seu povo veja como um Deus que supre todas as nossas necessidades, sejam elas impossíveis ou cotidianas, e devido aos esforços dos irmãos, eu senti no meu coração que o Senhor está abençoando a vida de cada um de vocês, pois estão fazendo sacrifícios de amor para com o seu Deus. Nesse mesmo dia, eu sentia que estava sendo observada por forças demoníacas, e quando fui me deitar, fiz uma oração a Jesus para guardar a minha alma enquanto eu dormia, pois estava me sentindo muito fraca, pois no dia anterior, eu tinha ministrado a palavra de Deus em uma igreja, e Satanás nesse dia tinha me cansado muito espiritualmente, pois tinha travado uma batalha espiritual comigo, para que eu não ministrasse nessa igreja a palavra verdadeira que salva, que cura e liberta. Pois o Senhor Jesus me chamou para pregar contra o pecado e sobre a santa doutrina, e também para pregar o céu e o inferno que muitos hoje em dia não estão pregando mais, porque não recebem dinheiro para pregarem a verdade, fazendo assim as almas permanecerem em seus pecados com uma falsa ilusão de que irão subir ao céu sem a santificação. Quando eu estava orando para o Senhor me proteger, eu sentia que tinha um demônio no quarto juntamente comigo apenas esperando eu adormecer para poder me atacar. Devido a isso, eu tive dificuldades para pegar no sono, e quando olhei no relógio, já era mais de 2 horas da madrugada. Após levantar algumas vezes da cama, eu logo adormeci. Quando adormeci, eu me via dentro da casa onde atualmente estou morando com a minha família. Na casa, eu observava pela janela que o tempo lá fora estava muito escuro, e com um aspecto morto e nebuloso. Na revelação que veio como um sonho, eu me recordo que estava fazendo coisas comuns como limpar o banheiro, e olhando novamente para a janela que fica no banheiro, eu pude contemplar uma sombra que se aproximava perto da minha casa. Olhando essa sombra eu fiquei assustada, pois o seu formato era magro e bem alto. No decorrer que essa sombra se aproximava, eu recuava para trás, pois eu sabia que aquele demônio estava se aproximando para poder me atacar. Após recuar, eu voltei a me aproximar da janela, e pude ver os pés daquele demônio, e sua semelhança era de um pé de um pato com um pé de um porco, era fino e chato como as de um pato, e na frente onde se localiza os dedos, possuía unhas de um porco. Após ver esses pés se aproximando da janela do banheiro onde eu limpava, eu via uma mão fina e bem magra, com as unhas compridas atravessando a parede do local onde eu estava. Quando eu via que o demônio já estava entrando dentro da minha casa, comecei a ficar muito preocupada, pois eu sentia naquele momento que aquele demônio veio por ordem de Satanás para me destruir. Eu recuava para trás quando via que aquele demônio estava entrando dentro da minha casa. Eu me atemorizei, pois eu via como era alto e muito forte a sua presença. Quando ele entrou completamente dentro da minha casa, eu segurei a sua mão, pois meus irmãos, uma das formas que o Senhor me deu para expulsar demônios, seja em sonhos ou em visões, é segurar os demônios pelas mãos, pois sabemos que demônios são espíritos e não possuem o tato.
e não são palpáveis para podermos segurá-los. Porém espiritualmente, o Senhor me concedeu esse dom no qual eu posso segurá-los, seja eu dentro do mundo espiritual, ou até mesmo no mundo físico onde eu os vejo por visões. Após segurar aquele demônio em sua mão, eu comecei a clamar o sangue de Jesus, porém aquele demônio rapidamente soltou a sua mão, e do seu corpo tirou uma espada para poder lutar comigo. Olhei com temor, pois eu nunca cheguei a enfrentar os demônios com uma luta de espadas. Eu olhava para o físico daquele demônio e via o quão magro ele era. Era alto e possuía uma cabeça terrivelmente fina. Seus olhos eram grandes e contornados de um vermelho cor de sangue. Sua boca era enorme, e possuía dentes finos e bem afiados. Sua língua era comprida, pois aparecia quando ele dava largos e tenebrosos sorrisos. Meus amados irmãos, quando eu via que aquele demônio com aparência pavorosa queria lutar comigo, eu temi. Porém em questão de segundos eu me via vestida dos pés à cabeça com uma armadura reluzente. Efésios capítulo 6 versículos 10 e 11. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Minha armadura era como o ouro e como a prata. Eu olhava para o meu corpo, e percebia que meu corpo estava glorificado. Não era mais a minha aparência daqui da terra, e sim um corpo celestial. Minha pele brilhava, e me via como um soldado de Cristo. Porém por ser mulher, eu possuía traços femininos. Meus cabelos eram compridos e se arrastava pelo chão. Minha armadura possuía a couraça da cor prata reluzente. Efésios capítulo 6 versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Em meus pés, eu via sandálias da cor de bronze. Efésios capítulo 6 versículo 15. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Eu olhava em minhas mãos, e via que na mão esquerda possuía uma espada com uma lâmina da cor prata reluzente, e o cabo da espada da cor dourada, e na mão direita, estava um escudo grande de 4 pontas feito com o mais puro ouro, e sua aparência era de resplendor e glória, pois era do tamanho do meu corpo, e eu sabia que com aquele escudo nenhum mal me aconteceria. Eu olhava para a minha cabeça e via o capacete, e era feito com ouro, e na sua ponta possuía um tecido como escarlate simbolizando o sangue de Cristo derramado sobre a cruz. Efésios capítulo 6 versículos 16 e 17. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Jesus, pois cuida dos seus filhos com glória e majestade, para que todo o mal e todas as obras de Satanás venham a cair por terra. Quando eu me via revestida de toda a armadura de Deus, aquele demônio furioso veio com violência e ódio em seus olhos para me atacar. Ele era muito rápido e habilidoso. Nunca tinha tido uma batalha espiritual tão intensa e travada como foi com esse demônio. Ele possuía agilidade e muita rapidez. Porém o Senhor Jesus estava comigo, e cada golpe que aquele demônio dava, eu me protegia com o escudo da fé, e usava a espada para contra-atacá-lo. No decorrer da batalha, aquele demônio com seu semblante infernal me dizia: eu já consegui atingir você uma vez, e eu vou conseguir de novo. Meus amados irmãos, esse demônio se referia em umas semanas atrás, no qual eu estava me sentindo muito desanimada e enfraquecendo na caminhada, pois eu estava recebendo muitos ataques espirituais, e esses ataques estavam me enfraquecendo. Eu acordava todos os dias muito cansada e sempre com muita fome, no qual me dificultava de jejuar. Acordava com um peso no corpo como se tivesse acabado de chegar de um campo de batalha. Me sentia fraca para orar pelas manhãs, e de ficar mais tempo lendo a Bíblia. Eu percebia que estava sofrendo ataques demoníacos, mas eu tentei ignorar ao invés de clamar o sangue de Jesus, porque só no sangue e no nome de Jesus é que temos forças para enfrentar os demônios e os poderes das trevas contra nós. Fiquei por umas semanas me sentindo muito fraca, e via que o tempo que eu reservava para Deus estava diminuindo. Então foi quando eu dobrei os meus joelhos e pedi socorro ao Senhor, que veio como um Deus misericordioso e me perdoou.
mas também me advertiu dizendo: Não deixe mais que o diabo esfrie a sua caminhada comigo. Eu sempre estive do seu lado, mas você queria enfrentar essa situação sozinha, não dando a real importância de que só em meu nome é possível enfrentar os dardos de Satanás. Eu te capacitei e te dei forças, mas não deve em nenhum momento pensar que é possível um ser humano apenas com suas forças enfrentar os demônios, pois o homem sem mim nada pode fazer. Eu sinto falta de você, minha serva. Sinto falta quando ficava mais tempo orando e lendo a Bíblia, mesmo que não deixasse de ler e orar todos os dias. Eu ainda sinto falta de quando você dedicava mais tempo para mim. Não deixe o diabo desanimar você novamente. Não deixe Satanás desmotivar a sua caminhada. Eu sempre estou aqui. Eu sempre estou ao seu lado. Sou seu Deus, seu melhor amigo, seu Salvador, seu Consolador, seu Protetor, seu guia fiel. Sou a sua salvação. Derramarei a minha unção para que você tenha ânimo, mas se esforce, busque mais, coma a minha palavra e beba do meu sangue. Se permanecer em mim, estarei contigo até a consumação dos séculos. Glória a Deus por ter nos amado mais do que a sua glória, e ter dado a sua vida por nós, pobres pecadores. No decorrer da batalha com aquele demônio, eu sentia que ele jamais recuaria, pois o inimigo de nossas almas não descansa, e brada ao nosso derredor como o leão procurando alguém a quem possa tragar. Eu sabia que tinha que me esforçar mais e mais, pois a batalha estava travada, e foi quando aquele demônio na sua agilidade deferiu vários golpes com sua espada sobre mim. Porém, eu com o escudo me defendia dos seus golpes, porém fui acertada de raspão no meu braço direito. E aquele demônio deu uma gargalhada e disse: Eu já consegui atingir você uma vez, e eu vou conseguir de novo. E quando eu olhei, aquele demônio conseguiu tirar o meu escudo do meu peito e enfiou a espada no meu coração. Enquanto ele enfiava, ele dava gargalhadas e passava sua língua em volta dos dentes, e seus olhos ficaram sedentos de sangue. Porém eu olhei para ele e disse: Você esqueceu que eu estou revestida da armadura de Deus? Quando o demônio olhou para o meu peito, ele viu a couraça, e viu que sua espada não entrou no meu coração, e que ao invés disso, sua espada tinha amassado como papel e não penetrou em meu peito, e nem sequer fez um arranhão, pois a couraça que protegia o meu peito era a couraça de justiça. Glória a Jesus! Segurei a mão daquele demônio e tirei a sua espada. Peguei a minha espada e comecei a enfrentar aquele demônio, pois senti o Espírito Santo se apoderar de mim de uma forma tremenda. Arranquei o seu braço, e ele tentava lutar com o outro braço. Eu arrancava o seu outro braço e ele queria lutar com a sua boca. Eu arranquei a sua boca, e ele ainda sem cansar, tentava lutar com o restante dos membros que lhe sobrava. Veja, amados irmãos, como os demônios não se cansam de lutar com os servos do Senhor e não admitem a sua derrota. É por isso que devemos sempre estar em constante comunhão com Cristo, para que possamos vencer no nome de Jesus. Comecei a vencer no nome de Jesus aquele demônio, cortava cada parte do seu corpo e o deixei em pedaços pelo chão. Porém aquele demônio não desistia, e continuava a blasfemar de mim e a escarnecer. Ele zombava e dizia: Eu já consegui atingir você uma vez, e eu vou conseguir de novo. Nesse momento eu comecei a ficar preocupada, pois a negatividade que aquele demônio transmitia mesmo espedaçado pelo chão, era tremenda. Era como dardos de desânimos e angústia que ele transmitia para mim, e por causa disso comecei a me preocupar e comecei a chorar. Clamei ao Senhor Jesus, pois aquele demônio não desistia mesmo em pedaços. O mesmo ainda blasfemava e escarnecia. Comecei a pedir ajuda no nome de Jesus, para os anjos do Senhor poderem pegar aquele demônio e levá-lo para as profundezas do inferno. Porém nenhum deles aparecia, porque era a minha luta, a minha batalha. Então em prantos e quase sem forças, pois o demônio estava ainda lutando comigo jogando setas de desânimo, comecei a gritar por Jesus, e foi nesse momento que as paredes onde eu estava caíram ao chão e o céu se abriu, e o resplendor da lua apareceu e eu comecei a ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, eu caí em terra ouvindo a voz do nosso Pai Celestial. Eu olhava para o chão, e via que aquele demônio tinha desaparecido, pois ele se estremeceu com a voz do nosso Deus. Eu comecei a chorar e a glorificar a Deus, e ouvia a voz do nosso Deus que dizia: Meu filho, seja glorificado na terra.
Meu filho veio para salvar as almas perdidas. Meu filho veio para que todos tenham vida, e vida com abundância. Glorifique o nome do meu filho Jesus, glorifique, e dê louvores a ele. Meu filho veio tirar o pecado do mundo. Meus irmãos, muitas coisas Deus dizia sobre nosso Salvador Jesus, mas eu só consegui me recordar dessas palavras, pois eu estava em terra ouvindo a voz suave com a autoridade e serena do nosso Deus. Naquele momento, eu sabia que a voz que eu ouvia não era de Jesus e nem do seu Santo Espírito, mas sim do nosso Deus, e eu tremia por ouvi-lo. Êxodo capítulo 3 versículo 6. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Meus amados irmãos, após ouvir a voz do nosso Deus, eu acordei chorando e glorificando o nome do nosso Senhor dos Exércitos, pois ele me dera um grandioso livramento, e me capacitou mais e mais a continuar firme nos caminhos do Senhor Jesus. Eu fiquei muito feliz quando me via vestida da armadura do Senhor, pois eu não sabia que eu estava capacitada e revestida, pois sempre me preocupo com minha vida diante de Deus, e saber que eu estava com a armadura completa fez-me sentir agraciada por Deus, pois eu sei que sou miserável, que sou pó e pecadora. Mas o Senhor Jesus tem me protegido e tem me capacitado a cada dia para continuar nos seus caminhos, e levando o Evangelho às almas carentes e errantes. Antes de finalizar essa revelação, quero dizer aos irmãos que eu sou uma pintora. Deus me deu o dom do desenho e eu sou uma desenhista. O próprio Senhor disse a mim, que usaria desse dom para o seu reino. Então me pediu para que eu mostrasse aos irmãos em desenho, como era a aparência daquele demônio. E como o crente tem que estar revestido por Cristo para enfrentar os demônios no seu nome, agora irei pedir para o dono do canal mostrar para os irmãos os desenhos da aparência do demônio e da armadura que Deus me revestiu. Lembrando aos irmãos que não estou dizendo e nem o Senhor me disse, que a armadura descrita em Efésios 6 é exatamente igual à qual eu estava vestida, e nem que todas as armaduras dos crentes são da mesma forma e formato. Apenas estou relatando e mostrando a vocês, conforme o Senhor me revestiu nessa revelação divina. Eu creio que cada cristão possui um tipo de armadura, pois cada um de nós é um membro do corpo de Cristo. Cada um possui uma função e uma unção espiritual diferente de uns para com os outros. Também não estou afirmando que essa é a armadura definitiva, pois eu creio que quando mais o crente sobe de nível espiritual com o Senhor, mais poderosa e resplandecente se torna sua armadura para lutar contra Satanás. Vejam que a minha armadura é simples, porém ela possui uma glória inexplicável na qual eu não pude colocar no papel. Pois nada que eu fizer ou disser, vai se comparar com as coisas que me são reveladas e com a glória e majestade do poder de Deus. Quero alertar vocês, servos e servas de Deus, que a luta contra as trevas está travada. Quando nós pequeninos de Deus relatamos um testemunho, seja nas igrejas ou pela internet, Satanás fica furioso, pois sabe que esses testemunhos do Espírito Santo invadem as almas e as fortalece grandiosamente. Se eu relatei apenas uma revelação sobre alimentação, e tive uma batalha espiritual terrível como essa, imagina para os irmãos e irmãs que vêm aqui e contam seus arrebatamentos e suas visões desmascarando coisas mais ocultas dos planos de Satanás. Esse, meus amados irmãos, é o preço para levar almas para Cristo. É um preço alto a se pagar, mas que vale a pena por amor a Cristo Jesus nosso Salvador, pois na palavra de Deus que se encontra em Romanos capítulo 8 versículos 35 a 39 diz: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para um matadouro, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir,
nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderia separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O nosso Senhor Jesus tem nos capacitado grandiosamente para que nós não desanimemos na fé, pois Ele sempre estará presente em nossas vidas para superar, para proteger e para livrar dos laços da morte. Então, meus amados irmãos e irmãs, vamos a cada dia mais desfrutar desse amor orando e buscando a sua presença para nossa proteção e salvação. E para você que me ouve que não é salvo pelo sangue do Cordeiro, que não acredita na palavra de vida do nosso Senhor, para você que está passando por tribulação, por sofrimentos e perseguição, a você, meu amado irmão e irmã, Jesus está dizendo que te ama, e que está com você a todo momento, que jamais vai te desamparar, que nele há vida, que ele é as águas que saram, que curam e que transformam o mais impuro dos pecadores. Nele há a liberdade e a certeza do amor sem fim, um amor que nos preenche de gozo e de alegria. Aceite a Cristo como seu Salvador, aceite a esse Jesus que transforma vidas e renova as nossas forças a cada manhã, que nos tem abrigado embaixo de suas asas, para que praga nenhuma possa chegar em nossas tendas, pois nele estamos seguros, pois ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza, a nossa rocha. Coloque os seus problemas e suas preocupações aos pés de Jesus, porque ele tem cuidado de nós com o seu amor e sua misericórdia. Eu encerro essa revelação por aqui, meus amados irmãos, e assim que Deus me permitir, irei estar postando outras experiências que Deus me deu. Fiquem na paz do Senhor Jesus.